meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Reto SBS. Estou aqui hoje com ele, a fera. Fazia tempo, hein? Que era pra gente gravar, mas hoje o Flavinho é um amigo, um irmão que Deus me deu ao longo dessa caminhada. Vamos falar sobre muita coisa hoje, então não fique de fora desse episódio. Preste atenção, mas se você está escutando aí nas plataformas de podcast ou no YouTube, preste atenção, pega papel e caneta se você pode, porque hoje aqui o material é pesado, hein? Meu querido, isso aí, meu irmão. Prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? Prazer é meu. Como o Pacheco falou, né? Faz tempo que tá pra gente marcar essa resenha, essa conversa, esse papo reto. Mas a gente vai se ajustando nas agendas e graças a Deus deu certo. Que bom, que bom. E eu quero já começar te pedindo, Flavinho, que você fale um pouco sobre como foi o teu processo de conversão. O processo de conversão, na verdade, ele deu início, ainda na época eu jogava futebol, né? E eu sempre falo que existem vários meios, né? Onde a graça do Senhor nos alcança. E particularmente para mim foi o futebol, né? Eu viajei, morei anos fora, jogava em alguns clubes e tal, Minas Gerais, São Paulo. E foi em Brusque em 2007 que o Senhor começou a trabalhar, né, na minha vida. E era aqueles convites, né? Sempre aqueles convites que tinham as células nos quartos e tal. Tu chegava lá, um tava jogando play, outro, né, fazendo célula, lendo a Bíblia e bagunça. Era meio na bagunça. E aí eu ouvi, nós estamos, né, lendo uma palavra, tocando um violão. E em 2007 eu comecei a participar, daí, lógico, era aquele processo como continua sendo até hoje, né? Sim. De santificação, que é progressivo, que é gradual. Então eu ia para a célula, saía e ia para a balada, né? Só que ali o processo da graça já estava fazendo efeito na minha vida. Em 2007, daí eu ia para os cultos e tal. Em 2008 eu resolvi me batizar, no caso foi minha decisão de expressar isso publicamente. E aí em 2008 eu, né, decidi me batizar e desci as águas. E ali começou o meu processo de conversão mesmo, de aprofundamento, de discipulado, né? De começar a entrar um pouco mais nas escrituras. Antes era algo, logicamente, que a graça já tinha me alcançado, mas que ainda não tinha aquela sede pelas escrituras, né? Algo mais normativo, de participar de cultos, mas não tinha me aprofundado nas escrituras. E isso foi o que, quando você vai para as escrituras, Jesus, ele te surpreende a cada página, né? Uma revelação. Uma revelação. E eu sempre gosto de dizer, nós conversamos muitas vezes sobre isso, dentro daquela linha de 5 ministérios, né? Que nós temos na Bíblia. Você é um cara que é um mestre, né? Você é um cara que você entrou nesta linha do mestre, de você estudar a palavra, não que os outros não estudem, obviamente, mas você gasta mais tempo nesse sentido. E eu já te falei várias vezes sobre isso, que como é difícil encontrar pessoas, primeiro, que entendam esse ministério de ser mestre na palavra e queiram. Por quê? Porque o mestre não é visado. Muitas vezes. Muitas vezes não. Ele não tá no púlpito. Muitas vezes vai pra sala de aula e lá é o lugar dele. Exato, ele não tá no púlpito, ele tá no alicerce. Isso. Certo? Isso. Ele tá no alicerce. Muitas vezes o alicerce é nas salas auxiliares da igreja, certo? Ferramentando a igreja, exato, capacitando a igreja. Então eu percebo que isso é muito difícil mestres se levantarem, ok? Muito fácil encontrar pessoas que queiram estudar. Sim. Mas agora de cair, mergulhar nesse sentido, como que foi essa percepção tua de você entender que aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos é algo diferente da grande maioria? Sim. Por que eu digo isso? Porque a grande maioria, pastor, evangelistas, profetas, o próprio louvor em si. Apóstolo, né? Apóstolo. Mas o mestre, você, digamos assim, que de todos é o menos atrativo. Então, cara, isso que tu falou agora do menos atrativo é real porque te leva a você pegar um livro muitas vezes que você sabe que é um livro mais denso, né? Um livro às vezes chato, mas que você precisa ler aquele livro. Logicamente, sempre eu deixo claro que nunca leia mais livros do que as escrituras, né? Isso é algo que tem que deixar frisado, porque muitas pessoas hoje confundem ler muitos livros e acabam deixando de lado o seu devocional, né? A leitura das escrituras, porque é dela que parte todo o pressuposto, é dela que parte toda a ideia central, o verbo vivo.
Então, esse ministério, cara, ele demanda tempo. Ele demanda tempo. Muitas vezes você vai ser até julgado, né? E isso não tem problema nenhum. Você vai ser até julgado por quê? Porque você vai estar toda hora com a bunda na cadeira. Né? Não que você não vá fazer obras, que você não vá se envolver, né? Com o restante do que o corpo de Cristo está fazendo, mas muitas vezes você vai ter que passar, cara, madrugadas. Eu sempre falo que, não para minha glória, né? Para a glória de Deus, que minha esposa cansou de me acordar e falar, né? Eu estava nos livros ali lendo e passando horas ali, meditando as escrituras e pescando, como a gente fala, e em livros, né? Como eu falei, um pouco mais denso às vezes, mas isso é necessário. E esse ministério, particularmente, eu sempre costumo dizer que ele não é mais importante, né? Todos eles fazem parte da funcionalidade, porque se você for ler Efésios, fala que é para capacitação, né? Para capacitar os santos. Sim. Então, dentro de trazer essa saúde para o corpo, como eu sempre falo, trazer essa coesão para o corpo, entendimento das escrituras, eles estão entrelaçados, não tem como dissociar um de outro. E comigo, particularmente, cara, começou quando eu comecei a ter gosto pela leitura. E é algo que eu nunca tive. Foi, como assim? Né? Eu nunca tive gosto pela leitura. Lógico, eu sempre deixo claro, isso é uma disciplina. Só que muitas pessoas tentam se disciplinar e não conseguem. Mesmo assim, não conseguem. Pegam um livro, como eu falei, que é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais teológico, e a pessoa já abandona, né? Ela quer ler algo mais superficial, né? Quer ler algo mais... E isso é uma das características. Não que ela não tenha esse ministério, mas uma das características é que ela não quer ir atrás. Ela tem uma preguiça que eu costumo dizer que é uma preguiça intelectual. Essa pessoa começa a ler e ela quer tudo pronto, né? Ela não quer... mastigado. Né? Ela quer, eu quero ir lá no dicionário grego, mas não quer aprender um pouco mais do grego mesmo para ir ler no grego. Ou ler no hebraico, né? Que é algo que, ao longo dos anos, agora eu quero me aprofundar mais, que é nas línguas originais, né? De você ler mesmo o texto no grego para preparar um sermão. Isso é muito importante no contexto, né, daquilo que você vai ministrar. Eu sou um cara que gosta muito expositivamente, né, ministrar expositivamente. Não aquele negócio chato, mas trazendo o contexto do texto, né? E esse ministério exige muito isso, cara, né? O ministério de mestre, ou o professor, ou aquele que vai ensinar a igreja, ele precisa ser aquele que mais lê e que mais estuda, assim. Senão ele tá fadado ao fracasso, ou talvez ele nem seja, nem tenha esse ministério, né? Sim. Aqui na igreja nós trabalhamos muito a questão de um cristão defender a sua fé de uma forma inteligente. Então, apologética, né? Essa matéria é a defesa da fé. E quando você vai para a Bíblia, você precisa entender a Bíblia de uma forma inteligente, né? E isso abre um leque enorme. Sim. Desde você entender as palavras, as promessas que estão liberadas sobre a sua vida, biblicamente, sim, ok? Mas também de você não aceitar qualquer coisa. Sim. Né? Você não, o pastor pregou, que palavra linda, mas às vezes você vai pra Bíblia... Isso. E, Eram os crentes de Bereia, né? Eram os crentes de Bereia. Essa semana mesmo eu conversava com um discípulo meu, num discipulado, e ele falou assim, pastor, olha, um menino esse dia chegou pra mim e falou assim, não, mas tá na Bíblia. Ele falou, não, tá, mas tá onde? Não, porque eu escutei um dia uma pessoa falar que tava na Bíblia e eu gostei daquela frase, então o resto da vida eu falei que tava, mas não tá na Bíblia. Então agora, também tem um ponto, e aqui é mais uma outra pergunta. Como não se tornar um cara cético? Como não se tornar um cara cético? Isso é uma pergunta bem interessante, porque a gente confunde, a gente acha que o intelectual é excluído, né, na hora de ler as escrituras. A gente costuma dissociar o intelectual do espiritual. E eles não estão dissociados nas escrituras. Se você for ler, o apóstolo Paulo, ele nunca rejeitou aquilo que ele tinha aprendido intelectualmente aos pés de Gamaliel. Mas ele fala que o encontro com Cristo e aquilo que Cristo podia proporcionar para ele era muito melhor. Mas em momento algum você vai ver nas escrituras Paulo rejeitando o que ele aprendeu. Ele fala, eu tive por perda, por ganhar a Cristo. Eu tive por perda algumas coisas que eu ganhei. Até ele fala, da minha idade eu fui maior, eu fui, né, o que mais conhecia a Torá. Ele vai falar um pouco isso, né, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Vai dar toda a lista lá, né, do que ele era naquela época.
E isso não exclui intelectualismo, não exclui você se aprofundar e ter uma fé inteligente, ter uma fé intelectualizada, por assim dizer, mas não empírica, no sentido de... porque hoje está se crescendo muito no Brasil e isso herdado da Europa, né? A Europa morreu muito por causa do secularismo, por achar que a fé é simplesmente empírica, ou achar que tudo você vai se explicar na forma da cientificismo, que é diferente da ciência, né? O cientificismo é você ter a ciência como autoridade acima das escrituras. Por isso que você vai para a Reforma Protestante e você vai ver um dos pontos dos cinco solas, que é sola escritura. E quando tá falando só escritura é que é só o que está escrito ali. Que de fato que é aquilo que não tem erro. Sim. Você vai para a escritura, você vai dizer, Deus falou comigo, ou como você falou agora, alguém me falou que está na escritura. Mas nós precisamos, cara, urgentemente voltar para as escrituras. Além de ler livros bons e bons teólogos, boas pessoas que ajudam, que são presentes para o corpo de Cristo, que nos ajudam a conhecer mais as Escrituras, nós precisamos voltar para os 5 solas, para o sola Escritura, porque isso nos exime de chegar a vários erros, né? Inclusive esse erro de um intelectualismo cético. Sim. De chegar ao intelectualismo cético, de ler as Escrituras com um prisma ou com um olhar só a partir do conhecimento, né? Tendo que pegar as escrituras para provar algo para alguém. Sim. Quando a gente entra nesse sentido de pegar as escrituras para ter que provar algo para alguém, a gente cai no erro de não ter mais fé. A nossa fé ela já está distante porque a gente já está indo por um caminho empírico, um caminho de conhecimento, e isso precisa ser balizado. Precisa ser balizado. E é muito fácil disso acontecer. Muito fácil, muito fácil. Eu costumo, né, seguir e ver vários teólogos falando, e alguns acusam até, né, o calvinismo de ter matado a Europa, né? Mas você vai ver que não foi o calvinismo, né? Se você for estudar um pouco a história da igreja, você vai ver que foi esse secularismo, né? Vai ver que foi essa teologia liberal. A teologia liberal, ela vai pegar vários pontos das escrituras e vai dizer, mas não é bem assim. Porque não tem como ser provado por A mais B. Porque as escrituras é uma revelação progressiva. Sim. Né? O próprio apóstolo Paulo ele fala, nós vemos ainda como por um espelho, mas chegará o dia que o veremos face a face. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo dizendo, cara, eu conheço em partes, somos conhecidos em partes, mas chegará o dia que seremos conhecidos, ele nos conhecerá assim como nós somos e nós como ele é, né? Nesse sentido exaustivo, pleno de como Deus é. E quando você vai para alguns textos das escrituras que você quer provar para as pessoas, usar as escrituras simplesmente como um cientificismo, você cai nesse erro. E pegar Gênesis e dizer, não, mas aqui já estava falando antes da ciência, né? Porque você pega a ciência, ela tem 500 anos, a ciência é moderna, né? Um pouco antes do iluminismo. A ciência começou a se desenvolver como algo estruturado. E as pessoas querem voltar para um pouco antes da Idade Média, estão caindo nesse erro de pegar as escrituras ou ter uma fé empírica em vez de uma fé num Deus que é sobrenatural e transcendente. Sim. Né? Eu percebo também, Flavinho, um erro de ambas as partes. E quais são elas? Primeiro, a linha teológica dos teólogos. Sim. Em supervalorizar o entendimento, em supervalorizar o ensino e a linha daquele que não estuda. Sim. Então, aquele que não estuda, ele fala que o teólogo é um cara soberbo. E o teólogo fala que aquele cara que não estuda é um cara burro. Porque o cara, a maioria, não, porque nesse sentido que você falou, eu estou estudando, eu entendo a verdade. Então, eu já tive particularmente algumas situações de me deparar com pessoas que se achavam os pais da revelação. Descobriram a roda, né? Descobriram a roda por pararem e estudar. Então, como lidar com essas situações? Porque a gente precisa estudar. Sim. Mas a gente também não pode cair naquele egocentrismo de falar assim, papai, eu estou estudando a Bíblia tanto quanto os outros fala lá, muito isso no livro e dele. Agora eu posso defender, eu sou pai da verdade. Jonas Madureira, né? O Jonas fala muito isso no livro dele, o Inteligência Humilhada, que é o melhor livro que eu li até hoje da minha vida, né? Eu sempre indico ele para todo mundo que eu conheço, porque ele fala sobre essa inteligência humilhada. Ele fala de humilharmos a nossa inteligência. Que todo teólogo, ele se coloca de joelhos perante a verdade. Todo teólogo, ele vai se colocar de joelhos. Uau. Ele não vai inflar o seu ego como
Como o Tim Keller vai falar no livro dele também, ego transformado, ele não vai... o ego dele precisa estar sendo furado todos os dias pelas Escrituras. Se ele não está se colocando de joelhos, é porque algo tem de errado na sua teologia. Se ele está se achando mais inteligente, ou, né, um crente classe A, né, e os outros classe B... Eu percebo, e aqui é uma crítica construtiva, Sim. percebo um exagero de palavras difíceis para falar algo simples. Sim, sim. Porque uma linguagem acadêmica é uma coisa, né? Se você pega esses caras, teólogos, um Jonas Madureira, um Hernán Dias Lopes, um Augusto Nicodemos, vários, Subirá. Simples. Esses caras, eles vão usar a linguagem acadêmica na academia. Mas pro público em geral é simples. Não, é simples, porque desde a senhorinha que tá ali, né, com 80, 100 anos, até a criança que às vezes está assistindo o culto, precisa entender. E Jesus era o maior mestre nisso, né? Jesus era simples. E Jesus, ele conseguia profundo, né? Simples e ao mesmo tempo profundo. Mas algo em relação à tua pergunta, Lucas, eu costumo dizer que todos somos teólogos, né? Arcis Sproul fala que todos somos teólogos. Ou seja, todos nós estamos em busca de tentar conhecer a Deus através das suas escrituras. Porque a teologia nada mais é do que tentar conhecer a Deus. Sim. Através dos seus atributos, através da sua criação, através da escritura principalmente, né? E só que existem teólogos ruins e teólogos bons. E esses teólogos ruins são teólogos que vão estudar teólogos ruins, vão estudar má teologia, né? O Arcis Sproul, ele tem um livro que ele fala sobre isso, Somos Todos Teólogos. Então, todos nós fazemos teologia. Sem perceber, nós fazemos teologia, porque fazer teologia é tentar entender Deus a partir das escrituras, a partir das percepções da criação. É você tentar entender Deus. Então, eu acho que esse erro a gente pode cair sim. Desde que você não esteja estudando... Se você estiver estudando teologia, não de joelhos, né? Prostrado diante da cruz, você vai cair nesse erro. E a gente vê vários teólogos ao longo da história, se você for estudar, que entraram nessa soberba intelectual. Sim. E eles viraram uma espécie de gnosticismo cristão, né? Porque o gnóstico falava que eles podiam, né, alcançar um patamar espiritual através do seu entendimento, através do seu conhecimento, da sua gnose, que era o conhecimento. Então, hoje, muitos teólogos estão entrando por um gnosticismo cristão, entre aspas, porque eles estão achando que o conhecimento deles é que vai salvá-los. E o que salva é a graça mediante a fé somente. Uau. E nesse tempo que Deus tem falado contigo? Tá, então esse tempo, algumas coisas ainda estão meio embaçadas, né? Pelo menos pra mim, falando, algumas coisas estão meio embaçadas. A gente tem vivido um tempo atípico, né? Um tempo que nunca se viu isso na história da humanidade, né? Uma pandemia que tocasse todas as nações. E você conversa com os irmãos, eu tô num grupo lá de pastores, e tem irmãos de várias nações, né? Irmãos que estão em Portugal, Estados Unidos, né? Vários irmãos na África, e você vê o quanto Deus tem unido a igreja. Essa é a minha percepção para esses dias, sabe? E mostrando ao mesmo tempo o quanto a gente é efêmero, né? O quanto a gente é passageiro, o quanto nós precisamos sim fazer projetos, sonhar, mas que na soberania de Deus, se Ele quiser nos levar amanhã, Ele nos leva, sabe? Então eu tenho entendido que o menos é mais, a gente fala, né? O menos é mais não no sentido de, não, eu não vou fazer nada, eu não vou produzir, mas nós temos que descansar na soberania de Deus, sabe? Algo que eu carrego há alguns anos é entender que Deus é soberano. Se você vai ler a Escritura, Ele sempre é soberano sobre todas as coisas. Mas existe uma responsabilidade humana. Existe um livro que fala sobre esse assunto, que é a soberania divina e a responsabilidade humana. Elas também não são dissociadas. Deus, Ele continua sendo soberano, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Eu costumo dizer que dividir isso de uma forma bem simples é viver durante o dia como se tudo dependesse de nós. Não depende. Mas durante o dia viver como se dependesse de nós, e à noite descansar no Senhor, na soberania de Deus. Eu vejo que é um tempo de descansar na soberania de Deus, um tempo onde as pessoas precisam de uma palavra de esperança, e quem tem isso é a igreja, né? Sim. Se nós, né, cristãos, não tivermos essa palavra de esperança, né, não digo nem de motivação, porque a Bíblia não tem sentido nenhum para motivar, mas para trazer esperança, que é bem diferente de algo que você sabe que vai acontecer no final. Sim. Né? A gente sabe, as próprias escrituras falam, o profeta Isaías fala que ele conhece o fim antes do começo. Então nós servimos a um Deus que conhece o fim antes do começo. Nada pega Deus de surpresa. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa.
surpresa, e nós, como filhos de Deus, também não pode nos pegar de surpresa. Sim. Porque nós estamos ancorados à nossa fé em Cristo e eu tenho descansado nesses dias na soberania de Deus, entendendo que Ele é soberano, mas eu preciso me movimentar para estar debaixo da vontade dEle para esses dias. Tudo coopera, né? Tudo coopera. Tudo coopera. E como é difícil às vezes acreditar, é como aquele texto, eu me lembro que há um ano atrás, quando nós fechamos pela primeira vez, o mundo inteiro nunca tinha fechado, né? Não da forma que aconteceu. Não. E quando fechou, eu tive nitidamente aquele texto, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Só que aquele texto, pela primeira vez, eu vi ele de uma forma diferente. Eu comecei a pensar, peraí, para eu contemplar algo tão maravilhoso, que é 1000 caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu tenho um grande problema na minha frente. Entendeu? Diante de mim as circunstâncias são as circunstâncias mais adversas possíveis. Eu lembro que quando eu tive esse olhar para aquele texto, eu falei, rapaz, tem textos lindos na Bíblia que nós cansamos, e as igrejas cansaram de falar, como elevo meus olhos para o monte, porque de lá vem o meu socorro. É lindo esse texto. Só que você já parou para pensar que são textos que fazem muito mais sentido em dias que são muito mais difíceis? Para que se transforme em um texto lindo, mas mais do que lindo, real, uma promessa real nas nossas vidas, as circunstâncias são as mais adversas aqui embaixo. Sim. E eu costumo dizer, cara, eu estava lendo esses dias e lendo um pouco sobre os deístas, né? Os deístas, eles tinham uma ideia que eles criam um criador, criou todas as coisas, criou, né, céus, terra, criam em algo que surgia a origem a partir de alguém. Mas eles criam em um Deus que é um Deus que deu corda na humanidade e foi descansar. Né? De forma bem básica, eles criam um Deus que deu corda no relógio e foi descansar. Ele não se envolve com essa criação. Ele não se envolve com aquilo que ele foi criado. Então, tem pessoas que acham que Deus está dormindo. Tem pessoas que estão com um pensamento como os deístas, mas talvez com uma nova nomenclatura nesses dias, que acham que Deus só está na hora das vitórias, que Ele é o Deus, né, somente na hora das vitórias das guerras, mas Ele é o Deus de tudo, de toda a terra. Ele está soberano sobre todas as coisas. E quando nós entendemos isso, Lucas, fica muito mais fácil descansar em Deus. Quando a gente entende essa soberania de Deus, não usar também as atrocidades da humanidade como uma carta coringa para jogar na conta de Deus, tá entendendo? As pessoas dizem, não, isso está acontecendo, e isso usam como uma carta coringa para dizer, não, é a soberania de Deus, mas muitas vezes é a responsabilidade sua mesmo, algo que você não fez, e você pega isso como uma carta coringa e empurra para Deus, dizendo, não, é assim que Deus quer. Né? Deixa a vida me levar, o destino, né? Que é totalmente diferente de Deus ter determinado algumas coisas do plano dele. Nada sai fora daquilo que ele planejou. Então eu vejo que nós não podemos ter essa mentalidade deísta nesses dias, sabe? De achar que Deus está dormindo. Deus é soberano, continua nos amando, continua nos cuidando, e a sua igreja vai ser sempre vitoriosa. Ela venceu porque o Cordeiro venceu. Uau! E pra gente caminhar pro final, uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando. Amém. A mensagem que eu queria deixar era basicamente tudo isso que eu falei, né? Nós, para esse tempo, descansarmos em Deus e crer que tudo que nós estamos passando vai passar. Tudo que nós, né, estamos vivendo esses dias vai passar. Nós sabemos que nós cremos num Cristo que morreu na cruz pelas nossas vidas, né? Você que talvez tenha algum familiar, algum ente querido que está sofrendo, está passando por alguma, né, enfermidade, que é esse Covid que tem nos atacado, creia que nós vamos vencer. E quando eu falo nós vamos vencer, eu não falo que talvez 100% Deus vai curar, porque muitas vezes a gente promete alguma coisa que Deus não prometeu. Né? Não, Ele vai curar, como uma palavra positivista, né? Não, Deus vai curar. Eu creio sim que nós temos que agir pela fé nesses dias, mas a palavra que eu queria deixar para você é descanse na soberania de Deus. Descanse, porque Ele é soberano sobre tudo, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família, e Jesus venceu a morte. Amém, meus irmãos. Meu querido, muito obrigado. Obrigadão, tá bom? Obrigadão mesmo. Você que está aí assistindo, compartilha com o máximo de pessoas nos seus grupos de WhatsApp. Se você também ainda não está inscrito no canal ou inscrito aí nas nossas plataformas de podcast, se inscreve, compartilha o episódio com todo mundo. Espero que de alguma forma nós podemos acrescentar aí na sua vida, na sua caminhada. Compartilha com todo mundo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Beijo no coração. Valeu.